No mês de julho comemora-se o Dia do Revendedor de Combustíveis e o Recap, em meio a tantas transformações, tem se adequado ao novo normal e traz mais essa novidade. Para ficarmos ainda mais ao lado dos nossos associados e da revenda de forma geral, o Recap Podcast vem com informações, notícias, análises e entrevistas exclusivas com um olhar voltado ao setor de combustíveis. Nesta primeira edição, conversamos com Zeina Latifi, que é consultora econômica com doutorado em economia pela USP, colunista do Estadão e teve passagens por diversas instituições financeiras. Referência no setor econômico, Zeina faz uma análise de 2020 antes da pandemia e com o marco da Covid-19. Primeiro, é importante explicar por que a expectativa de crescimento para 2020, antes da pandemia, era de uma ligeira melhora. A recuperação ela estava ali, toda ela praticamente, calcada no relaxamento monetário feito pelo Banco Central. Não havia fatores adicionais muito relevantes, em que pese o fato de termos tido muitas concessões na infraestrutura, mas não o suficiente para mudar de forma mais sensível o cenário econômico, né? Faltaram reformas estruturais, faltou uma agenda mais ambiciosa de privatizações. Isso num contexto de uma economia ainda muito enfraquecida, sofrendo as consequências da recessão de 2015 e 2016. Lembrando que nós fechamos o ano de 2019 com o PIB 3% abaixo do que foi o pré-recessão. As empresas tiveram dificuldades e tivemos certamente um encolhimento do potencial de crescimento do país por conta da recessão. Então, obviamente, não havia como esperar uma puxada de crescimento em 2020. Com a crise, é claro, estamos falando de um ano perdido. Apesar dessa definição de ano perdido, Zeina Latifi já fala de uma estabilização. Um ponto positivo, né, na altura do campeonato, é que as projeções de recessão para esse ano, elas têm se estabilizado ou até melhoraram um pouquinho na margem, alguma coisa em torno de 6,5%. Correntemente, as projeções do mercado estão numa recessão de 6,10%, mas enfim, pelo menos a gente está vendo uma interrupção da piora das projeções que a gente estava vendo até então. O motivo disso é que ficou claro que abril foi o fundo do poço. Maio a gente já teve números positivos, em parte impulsionados pelo auxílio emergencial e pela própria acomodação das pessoas a essa nova realidade. Daqui para frente, na análise da consultora econômica, ainda temos um caminho incerto, diante principalmente da situação preocupante das empresas e do desemprego. Difícil saber afirmar, né, sobre o ritmo de recuperação daqui para frente, porque tem, obviamente, o relaxamento do isolamento, mas, ao mesmo tempo, a gente tem os consumidores ainda muito assustados, não só pela questão da saúde, mas também pelo desemprego, que vai continuar em alta. O retrato do desemprego é até melhor do que de vizinhos nossos, em função de políticas do governo, mas, de qualquer forma, nós sabemos que está contratado uma piora do desemprego daqui para frente. Isso segura a melhora da confiança do consumidor. E, claro, temos aí uma situação financeira das empresas muito preocupante. Então, demora para as empresas conseguirem superar esse estrangulamento de agora e, certamente, um encolhimento do PIB potencial. A expectativa para 2021 é de um ano desafiador. 2021, a projeção do mercado está em um crescimento de 3,5% do PIB. Pessoalmente, eu acho muito otimista, que é algo mais próximo de 2,5% me parece mais factível. Ficam desafios para o ano que vem, tem a questão fiscal, que é central, a questão da saúde, a questão financeira das empresas. Enfim, o ano de 2021, ou ao longo desse segundo semestre, já indo para 2021, é ano de recuperação, mas provavelmente um movimento lento, né? Ambiente de uma forma geral ainda instável, o que requer um certo conservadorismo de empresários, de investidores. Então é positivo, mas é importante pé no chão. Esta edição do Recap Podcast traz por fim a análise econômica específica para o setor.
O setor de energia, a gente vê, pensando, por exemplo, as distribuidoras de energia, tem ali uma preocupação muito grande com inadimplência, teve o socorro do governo, mas vai ter que ter também uma travessia importante, porque houve uma queda muito forte da demanda e, ao mesmo tempo, aumento da inadimplência, mas não é o que mais me preocupa. Eu acho que a normalização, aos poucos, vai ajudar nesse setor, que, afinal, bem ou mal, é um bem essencial. Falando especificamente de combustíveis, aqui fica uma dúvida, né? Certamente foi um setor que sofreu, mas aparentemente existe uma maior preocupação das pessoas com saúde e menor desejo de exposição em transporte público. Talvez isso ajude o setor. De qualquer forma, o ponto é que o ambiente econômico ele vai continuar, ainda que positivo, com incertezas, e não tem jeito. Os setores mais sensíveis à atividade econômica, que é o caso de combustíveis, tem que ter ali uma postura cautelosa. Naquela discussão, né, sobre a necessidade ou a provável consolidação desse setor, isso na verdade é uma realidade para todos os setores, né? Nós somos um país muito difícil e é muito importante ter escala de produção para conseguir diluir esse elevado custo Brasil. Acho que essa é uma realidade, na verdade, para todos, né? Os pequenos, os médios produtores, os médios comerciantes, enfim, qualquer que seja o segmento, o desafio é sempre muito maior num país como o nosso. O acesso a crédito é mais difícil, o custo fixo que representa acompanhar todas as mudanças de legislação e tributária e regulatória, tudo isso é custo. Então, acho que esses movimentos de consolidação, eles tendem a se acelerar no pós-pandemia. Essa entrevista foi concedida pela colunista do Estadão no dia 17 de julho, considerando os impactos da pandemia até então. No próximo Recap Podcast, a continuação com Zeina Latifi, trazendo uma análise específica do mercado financeiro e do cenário econômico internacional. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.